Bom dia e bem-vindos ao nosso canal Gotas de Esperança. Hoje nós vamos falar da lição de fé e coragem de Maria, a mãe de Jesus. Em Nazaré, uma pequena aldeia perdida entre colinas, o sol se levantava sobre casas simples e ruas estreitas. A vida corria tranquila. O som dos animais, o riso das crianças, o trabalho nas mãos calejadas do povo. Entre aquelas pessoas anônimas vivia uma jovem de coração puro, Maria. Nada nela chamava a atenção do mundo, mas o céu a observava com ternura. Havia em seu olhar uma fé silenciosa, uma disposição rara de servir. Numa manhã comum, o extraordinário aconteceu. Uma luz encheu o pequeno quarto e um anjo lhe apareceu. Suas palavras pareciam impossíveis. Alegra-te, Maria, o Senhor é contigo. Conceberás e darás à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo. O tempo parou. O medo tentou se fazer presente, mas a fé foi mais forte. Maria não compreendia tudo, mas compreendia o essencial. Deus havia falado. E com a humildade de quem confia, respondeu: Eis-me aqui, a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Naquele instante, o céu tocou a terra e a história da humanidade mudou de rumo. Desde então, cada dia foi um ato de coragem. Maria carregava dentro de si o mistério divino e ao redor o julgamento humano. Olhares desconfiados, murmúrios nas esquinas, mas ela seguia em silêncio, sustentada por uma certeza maior que o medo. José, seu noivo, também foi visitado por um anjo e escolheu permanecer ao lado dela. Dois corações simples, unidos pela obediência, e assim o amor se tornou refúgio em meio à dúvida. Chegou o tempo do recenseamento e o decreto romano exigia que todos fossem registrados em sua cidade de origem. José era da casa de Davi e precisavam ir até Belém. Foram longos dias de viagem. O caminho era árido, o corpo cansado, mas a fé os guiava. Maria, montada num jumento, seguia em silêncio, sentindo a vida pulsar dentro de si. Uma vida que salvaria todas as outras. Ao chegar, Belém estava cheia. Não havia lugar para eles. Apenas um estábulo, frio e improvisado. Mas foi ali, entre o feno e o murmúrio dos animais, que o céu brilhou sobre a terra. Naquela noite nasceu o Salvador. Maria o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura. E por um instante o mundo inteiro pareceu suspenso. O infinito respirava no colo de uma mulher. Pastores se aproximaram, guiados pela luz. Anjos cantaram nas alturas e o humilde se fez sagrado. No silêncio do estábulo, Maria compreendeu: a grandeza de Deus não precisa de palco, apenas de um coração disponível. Os anos passaram e a casa de Nazaré voltou a ser tranquila. José trabalhava na carpintaria e o menino crescia entre risos e perguntas. Maria o observava em silêncio, como quem guarda um segredo precioso. Ela sabia que havia algo maior em cada gesto, mas não tentava entender.
apenas confiava. Quantas vezes a fé é isso? Caminhar sem respostas, mas com um coração seguro de que Deus está no comando. Anos depois, em Caná da Galileia, Maria estava em um casamento. A alegria era grande, até que o vinho acabou. Ela percebeu o problema e, sem alarde, se aproximou de Jesus. Eles não têm mais vinho, disse com simplicidade. Jesus respondeu que ainda não era chegada a sua hora. Mas Maria apenas olhou para os servos e disse: Fazei tudo o que ele vos disser. E o milagre aconteceu. A água se transformou em vinho e a festa continuou. Maria não precisou insistir, ela apenas confiou. Sabia que quando o coração obedece, Deus age no tempo certo. Fazei tudo o que ele vos disser. Essas palavras atravessam o tempo como um eco de fé. Não são apenas um conselho de mãe, mas um convite à confiança que se revela na obediência. Porque a fé verdadeira não se mede pelo quanto entendemos, mas pelo quanto estamos dispostos a obedecer, mesmo quando ainda não há sinal do milagre. E é nesse gesto silencioso de fé que o impossível se torna possível. Mas nem toda fé é vivida entre festas e milagres. Chegou o dia em que Maria viu seu filho ferido, humilhado e crucificado. Ela estava ali aos pés da cruz, o olhar firme, o coração rasgado. A dor de mãe era indescritível, mas ainda assim ela permaneceu. Não havia palavras, apenas presença. E naquele silêncio, Maria nos ensina que a verdadeira fé não é a ausência de dor, mas a força de permanecer, mesmo quando o coração sangra. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. A vida venceu. E Maria agora, entre os discípulos, orava e esperava. O mesmo Espírito que um dia gerou vida em seu ventre, agora descia sobre eles. Era o recomeço. E mais uma vez Maria estava presente, silenciosa, fiel, constante. A mulher que havia dito sim, continuava dizendo sim, mesmo depois da cruz. A história de Maria é a história da fé que não exige explicações, do amor que serve em silêncio, da obediência que transforma o impossível em realidade. Ela nos lembra que o poder de Deus se manifesta em quem confia e que o sim de uma mulher pode mudar o destino do mundo. Que o nosso coração também aprenda a dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Maria, exemplo de submissão e confiança no plano divino, continua a nos inspirar a viver com fé, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, porque a obediência dela trouxe ao mundo a esperança. E essa esperança continua viva em cada coração que confia. Vamos orar. Senhor, ensina-nos a ter o coração de Maria, um coração que confia mesmo quando não entende, que serve mesmo quando é difícil, que permanece firme mesmo quando tudo parece ruir. Dá-nos, ó Deus, a fé que silencia o medo, a humildade que aceita o teu tempo e a coragem de dizer todos os dias: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Que o exemplo de Maria nos inspire a viver com pureza, obediência e amor,
crendo que o teu plano é perfeito e que a tua presença transforma o comum em sagrado. Em nome de Jesus. Amém.